Você sabia que o Espírito não só mora em você, como também te reveste? Pois é sobre isso que falaremos hoje. Olá, meu nome é Alexander, sou seminarista aqui no Industrial 1 e ainda falando sobre a série O Espírito da Graça, vamos estar falando especificamente hoje sobre o Espírito que reside e reveste. Bem, para falar sobre esse assunto, uma das maiores expressões que muitos acreditam que o Espírito nos oferece é o perdão dos nossos pecados. Mas a habitação do Espírito em nós vai muito além disso. Nós agora, além de termos livre acesso a Deus, temos um Espírito que reveste-nos, que nos dá a vida e que traz a presença do Senhor às nossas vidas. Antes éramos mortos e através do sacrifício de Jesus em nossas vidas, conquistamos a vida. E essa noite nós vamos entender sobre 2 momentos em que o Espírito trabalha em nossas vidas. E o primeiro momento está escrito lá em João 20, 22, que diz assim: Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E a primeira expressão que nós temos aqui do Espírito é aquele que traz o fôlego de vida, que traz vida até nós. Como eu disse, antes tínhamos o Espírito morto. E agora, nós, através do acesso que a cruz nos ofereceu e através de Jesus ter enviado o teu Santo Espírito até nós, nós conseguimos ter acesso a esse sopro de vida e temos vida espiritual. E a segunda manifestação que nós temos do Espírito dentro de nós está escrita lá em Atos 2, do 2 ao 4. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Maravilhoso! Aqui nós estamos falando nada mais nada menos do que o dia de Pentecostes. E naquele dia, além de ter o sopro de vida dentro de cada um daqueles discípulos, Deus traz um revestimento de poder, os preparando para uma caminhada com Cristo, e uma caminhada que traria a palavra e o evangelho a todas as outras mais pessoas que ali os rodeavam. Visto essas 2 expressões do Espírito, eu gostaria agora de falar especificamente sobre cada uma delas. E a primeira é sua presença que habita em nós. Lá em 2 Coríntios 5:17, nós lemos o seguinte: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aqui nós entendemos que Deus, ao habitar dentro de nós, Ele quer trazer uma nova vida a nós. Por que uma nova vida? Acreditamos que antes estávamos mortos e agora em Deus temos vida. Através do Espírito Santo que reside dentro de nós, nós temos vida. Mas como assim estávamos mortos, mas nós vivíamos? Vou te explicar sobre isso. Nós acreditamos que somos seres 3 em 1. E isso nada mais é do que uma digital de Deus, uma marca de Deus em sua criação. Como assim? Assim como acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, 3 em 1, cada um tem a sua personalidade, mas os 3 são o Deus que nós adoramos. Nós também somos seres 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Isso mesmo, acreditamos que somos um ser espiritual que habita em um corpo e que possui uma alma, 3 em 1. E essa característica nós vamos ver em vários lugares da criação de Deus, como realmente uma digital de sua criação. Por exemplo, o tempo ele é dividido em 3 partes. Ele é passado, presente e futuro. Os 3 são tempo, ou seja, passado é tempo, presente é tempo, futuro é tempo. Os 3 são um, mas cada um tem a sua característica. A matéria, ela é sólido, líquido e gasosa, 3 em 1. O sólido é matéria, o líquido é matéria e o gasoso também é matéria, mas os 3 são um. Mas entendi. Deus soprou vida, então isso quer dizer que estávamos mortos? Isso mesmo.
com o pecado vindo sobre o mundo, nós morremos e não tínhamos mais livre acesso a Deus. E através do sopro que Jesus sopra em nossas vidas, que é mediante ao seu sacrifício, trazendo o Espírito da vida às nossas vidas, agora nós temos vida com Deus, nós temos acesso e um livre diálogo com o Pai. Lá em João 3,6, nós lemos o seguinte: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Isso quer dizer que, através das nossas forças, através do nosso eu, nós não conseguimos gerar vida nas outras pessoas. É através do Espírito que habita em nós que nós conseguimos proclamar o Evangelho da vida. Então não é pelas nossas obras. Sim, nós fazemos com as nossas obras, mas não depende dela. O que depende e unicamente, exclusivamente, é do Espírito que reside dentro de nós. É Ele que comunica vida a outras pessoas. Em João 3,8, quem que nos convence do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito que reside em nós, ele vai trazer características de Deus para dentro das nossas vidas. O fruto do Espírito. Isso nada mais é do que um conjunto de valores que habita dentro de nós e que formam o nosso caráter cristão. É isso que o Espírito Santo produz dentro de nós. Assim como em um relacionamento com outros amigos, nós entendemos que a partir do momento que convivemos muito, nós vamos cada vez nos parecendo mais. É isso que Deus quer com o relacionamento conosco. Ao decorrer da nossa vida, quanto mais a gente convive com Ele, mais a gente ganha características dele. E para quê? Para simplesmente viver? Também, mas Deus quer trabalhar através das nossas vidas. E para isso a gente entra no segundo ponto que devemos buscar, a segunda manifestação do Espírito dentro de nós, que é o seu poder que nos reveste. No dia de Pentecostes, como foi lido no começo, nós entendemos que naquela vinda do Espírito, aqueles discípulos que estavam ali reunidos no nome do Senhor, eles são revestidos do poder de Deus. E isso não aconteceu no dia de Pentecostes à toa. Esse dia era um dia, uma data comemorativa já antes da descida do Espírito Santo, que também era chamada de Festa da Colheita, lá em Êxodo 23:16, ou Festa das Semanas, lá em Levítico 23:15, e também como Festa das Primícias, lá descrito em Números 28:26. O que essas festas têm em comum com a vinda do Espírito Santo para residir e agora trazer poder até as nossas vidas? É simples, essas festas comemoravam o dia da colheita após a saída do Egito, ou seja, após o período de escravidão. E isso é extremamente profético para as nossas vidas, porque nós vamos conseguir enxergar dois pontos aqui. Em um primeiro, onde Deus, agora em seu grande poder, começa a colher aquelas pessoas, ou seja, eles são a primícia do Senhor. E naquele momento Deus os separa para si, trazendo um Espírito que reside. Esse é o primeiro ato profético que nós temos dentro desse contexto de Pentecostes. Mas também há um segundo ato, uma segunda expressão do Espírito dentro dessa vinda do Espírito que nos revestiu de poder. Além de sermos colhidos por Deus e agora fazer parte do seu reino, a gente começa agora a ser ceifeiros de Deus, trabalhando para buscar outras vidas a terem acesso a Deus. Então, no primeiro momento, Ele reside dentro de nós, Ele nos coleta para Ele, mas também nos reveste de poder para que possamos proclamar o seu Evangelho. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Deus, Ele não veio simplesmente só para perdoar os nossos pecados, mas sim para trazer vida. Vida para quê? Para proclamar vida a outras pessoas. E nesse instante, nós vamos proclamando e trazendo toda a sua criação para debaixo dos olhos do Pai, para debaixo da mão poderosa de Deus. Um outro ponto que nós podemos enxergar claramente na descida do Espírito até nós é a velha aliança sendo suplantada pela nova aliança. Deus fazendo uma nova aliança com o seu povo.
Essa festa de Pentecostes, ela começa a ser comemorada ali por Moisés, na saída do Egito, pelo povo, com aquela colheita ali. Nesse período, nós temos Moisés no Sinai, buscando as tábuas com a lei que Deus traria para o povo de Israel. Mas, ao chegar ali, Moisés encontrar aquela situação de idolatria, com o povo idolatrando a outros deuses, ele separa alguns valentes da tribo de Levi, tementes ao Senhor, e naquele momento nós temos mais ou menos 3.000 vidas sendo ceifadas. Pois é, a velha aliança, aonde que a gente tem as tábuas da lei para regir a nossa vida, temos mais ou menos 3.000 homens sendo ceifados. Ou seja, o jugo e o juízo através da lei, ele simplesmente serve para evidenciar o quanto não conseguimos ser perfeitos. E através disso nós temos morte. Outra característica dessa época é que o primeiro milagre que Moisés ele consegue fazer ali no Egito, diante de Faraó, é transformar a água em sangue. E sangue a gente entende que é sinônimo de morte. Essas são as duas características que nós temos. A lei evidenciando o nosso problema e um milagre onde nós temos água em sangue, ou seja, morte. Já na nova aliança, onde o Espírito é derramado e através de Jesus temos acesso ao Pai, agora não mais estamos sobre o jugo da lei, mas sim sobre o jugo da graça. E aí nós temos a palavra de Jesus, as palavras de Jesus onde ele diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O que ele quer dizer com isso? Enquanto um dos primeiros milagres de Moisés ali que nós temos é a água se tornando em sangue, o primeiro milagre que nós temos relatado de Jesus é a água se tornando em vinho. E enquanto o sangue simboliza morte, o vinho simboliza alegria. É isso que o Espírito quer trazer para a nossa vida. Ele quer trazer, além de uma vida, de um respirar e de um acesso a Deus, a alegria de vivermos em Cristo. É isso que simboliza a nova aliança em nossas vidas. Enquanto no Sinai, quando Moisés desce, através daquela idolatria, nós temos por causa da lei, mais ou menos 3.000 homens sendo ceifados, através do dia de Pentecostes, através da vida de Pedro, nós temos mais ou menos 3.000 almas se convertendo e recebendo esse Espírito e a vida e o sopro e o fôlego em Deus. E concluindo essa mensagem, eu gostaria de rever com você os 3 pontos que nós levantamos aqui. Em um primeiro momento, o Espírito Santo sopra em nós a vida. Estávamos mortos e agora vivemos. Em um segundo momento, o Espírito Santo mora dentro de nós. E isso estabelece o quê? O fruto do Espírito dentro de nós. O caráter de Cristo em nossas vidas. Em um terceiro momento, o Espírito da graça nos reveste de poder, nos levantando para proclamar vida a todos os povos, línguas e nações. É esse o Espírito Santo que nos reveste e que habita em nós. É este o Deus que servimos, um Deus que nos levanta e mesmo sendo falhos, mesmo não tendo como nos justificarmos a nós mesmos diante dele, ele vem, morre por nós e proclama vida em nossas vidas. E você tem entendido essa mensagem do Evangelho dentro de você? Você tem conseguido viver e não só receber o Espírito da graça dentro de você, mas através desse Espírito que habita dentro de você, proclamar vida a outras pessoas? É para isso que o Espírito nos chama. Não deixe de curtir esse vídeo, está mais fácil do que nunca compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, pegue esse link, compartilhe com alguém que você acredita que vai ser edificado, mande para um amigo, um parente, para que ele possa ser edificado através dessa palavra. E se você foi edificado, também deixe aqui se você teve uma experiência com o Espírito ao escutar essa palavra, ou até mesmo antes, conte-nos a experiência que você teve com o mover de Deus e com a descida do poder de Deus sobre a sua vida. Conte-nos sobre essa experiência, nós queremos saber. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Fique com Deus.